Muito bem, sejam todos bem-vindos à Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje, dia 19 de julho de 2011, nós vamos falar e mostrar para o amigo como é que funciona um modelo operacional. Então a gente vai estar podendo aí ajudar o amigo e a amiga no seu dia a dia de trade. Mas antes de mais nada, meus amigos, a minha dica pessoal que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Não coloque R$ 1 sequer neste modelo operacional antes de você fazer os seus testes aí na sua casa. Então você vai poder selecionar os ativos que você mais conhece, os ativos que têm melhores fundamentos, para quem gosta de trabalhar com ativos que têm bons fundamentos. Então a minha dica é que você faça o seu teste e escolha no máximo aí 5 a 10 ativos para você trabalhar este modelo operacional. Primeira dica: esse modelo operacional ele é raro e ele tem um nível de acerto de 50 a 80% se o papel está dentro do ciclo. Então é um papel também que serve para trabalhar como seguidor de tendência ou como volatilidade. Então a minha dica é que você procure ativos bem interessantes. Eu fiz testes, eu fiz testes no Infut, na própria CEMIG, na Nato 3, na Alpa 4, na COSI 5, na Eletropaulo, na Vale 3, na Vale 5, na própria Petrobras e no Bradesco. Então eu fiz testes nesses papéis. Então depois, se vocês quiserem anotar aí e fazer o seu teste, você vai ver que realmente ele sobressai muito bem este modelo. Quem criou esse modelo é um trader americano chamado Gerald. Então como eu falei, tem um livro bem interessante que nós vamos mostrar, que é o setup do envelope. Então o envelope que nós vamos usar agora, ele tem um nível de acerto muito interessante no gráfico diário e no semanal. No gráfico de 60 minutos e no 15 minutos ele aparece muito pouco, são raras vezes que este papel que este modelo apareceu, mas ele aparece, e quando aparece é impressionante o nível de acerto. Bem, nós estamos usando o nosso Profit Chart, né, que é da Nelogic. Então nós vamos clicar no meio do gráfico com o botão esquerdo e vamos inserir indicador e vamos procurar o envelope. Então nós vamos inserir o envelope no ativo, neste caso na CEMIG. Então nós vamos fechar. A única alteração que eu fiz neste modelo, eu coloquei o de 4, o percentual de 4, para os amigos verem aí a mudança que nós fizemos. Bem, gente, primeiro você tem que reservar um certo capital para se trabalhar neste modelo. E a gente faz entradas. A primeira entrada ocorre com 10%, a segunda entrada ocorre com 20% do capital, a terceira com 30% e a quarta com 40%, fechando os 100% do capital que a gente reservou para se trabalhar o modelo do envelope de 4. Bem, aqui na própria CEMIG nós vamos ver agora recentemente o trade. Se nós compramos aqui 10%, aqui nós tivemos outra compra, porque no ponto de compra o próximo candle fechou abaixo. Lembrando, tem que ser no fechamento, se possível no aftermarket ou faltando 5 minutos para fechar o pregão. Usualmente eu compro faltando 5 minutos para fechar o pregão. A gente compra 10%, 20% e 30% se fechasse outro candle abaixo do ponto de compra. Eu teria comprado 40% aí, fechado o meu capital total para trabalhar este modelo. Gente, o que o autor descreve, são duas estratégias. Ele vende, se ele está vendo que o mercado está muito volátil ou está em tendência de baixa, ele vende a primeira vez que fechar
acima o candle que fechou acima da banda ou do envelope. Então ele vendeu essa posição aqui. Então é um trade que é mais rápido. Então o amigo pode também fazer os seus testes. Essa é a primeira estratégia dele. A segunda estratégia dele, ele só vai vender quando fechar acima do envelope de 4. Então ele comprou aqui e ele fechou aqui no primeiro candle. Essas são as duas estratégias que ele usa. Então aqui teve outro ponto de compra, né? Aqui teve outro ponto de compra e aqui teve outro ponto de compra e o encerramento foi feito aqui. Eu fazendo os estudos no próprio Infut e até na própria CEMIG, né? A gente fez uns estudos que se tornam não, você pode usar para fechar 70% do trade do primeiro candle que fechar dentro da banda de Bollinger, ou se não você usar uma estratégia bem bacana. A gente coloca uma média móvel. Vamos colocar uma média móvel de 20 períodos. Então a gente coloca, você pode usar também a média móvel de 5 máximas. Então a minha dica é que você faça aí os seus testes e veja qual que é a média móvel que se adequada ao seu perfil. Então nesse caso agora o Infut, nós estamos agora em janeiro, nós teríamos comprado 10% aqui, 20% aqui porque fechou abaixo e 30% que fechou aqui. E nós vamos fechar todo o trade quando fechar acima da média de 20 aritmética. Então é bem interessante. Se nós comprarmos aqui 10% e se nós tivéssemos comprado aqui 20% e aqui nós teríamos comprado 30% e finalizando aí com um trade de 40% e fechar, matasse todo o trade quando fechasse acima da média de 20 aritmética. Vamos ver o papel? Vamos olhar a própria Nato 3. Então quem comprou por essa estratégia, comprou aqui 10%, então aqui 20%, só foi comprar aqui porque fechou abaixo 30%, e aqui ele teria comprado os últimos 70%. Ele vai vender toda a posição quando fechar acima da média de 21. Olha aqui também, ele fechou aqui, olha aqui, ele teria fechado aqui. Ela tem um nível de acerto muito grande na própria Vale 5, né, meus amigos? Quem usou essa estratégia de vender quando fechar acima da média de 20 aritmética também teria um lucro bem interessante na própria Vale 5. Olha a COSE 5, o setor elétrico, ela se sobressai muito bem. Se nós lembrando, tem que comprar no fechamento. Então se você comprou no fechamento aqui 10% e 20%, em nenhum momento fechou abaixo do candle. Então a gente vai fechar toda a posição quando fechar acima da média de 20 aritmética. Então neste caso aqui a gente comprou nesse fechamento e a gente teria vendido aqui, que fechou a primeira posição com lucro de 3,35 e a segunda com lucro aí de 6%. Gente, é bem interessante quando ele aparece. O nível de acerto é muito grande aqui, ó. Nós tivemos outra entrada aqui, fechamos com lucro acima da média de 20 aritmética na própria COSE 5. E a Petro? A Petro, como nós sabemos, está um lixo, como fala, né? Mas a gente está aqui não é para falar de ativos individuais, nós estamos aqui para mostrar o modelo operacional. Então se nós tivéssemos comprado aqui na própria Petro, nós teríamos fechado aqui. Se nós tivéssemos comprado aqui nós teríamos um prejuízo. Dá para se colocar um stop, falando em anos? Dá para a gente colocar um stop. A gente vai medir a amplitude do candle que a gente fez a primeira entrada, a gente vai medir a amplitude do candle e neste caso nós vamos colocar uma ordem de stop em 130% e a gente vai só vender quando fechar acima da média de 20 aritmética. A própria Eletropaulo,
a gente pode ver também que a gente fez a entrada aqui, ó, e fechou. No setor elétrico, gente, este modelo operacional, no próprio mini índice, para quem gosta de trabalhar aí, tem vários papéis interessantes que se sobressaem muito bem. Mas existem várias estratégias que você pode também comprar. Você vai comprar 10% no fechamento que fechou abaixo da banda do envelope. Então você pode vender metade do trade quando fechar a primeira acima do envelope. Ou você vende 70%, ou você vende 50%, para você matar o risco. E quando você fizer essa entrada, você fez essa entrada aqui, quando fechou o primeiro candle, você vai subir no stop para a mínima. O trade evoluiu, você sobe o stop para a mínima do próximo candle. O trade evoluiu, você sobe até você ser estopado. Então a estratégia muito fechou acima da banda, do envelope, vai ajustando o stop, que aí você vai garantindo. Fechou acima da média de 20, então vai ajustando o stop, nisso você vai garantir. E também você vai, às vezes, evitar que o papel suba muito forte e você não faça a sua entrada. Então a gente aqui fez novamente, lembrando, tem que ser no fechamento do candle 10%, se fechou abaixo do próximo ponto 20%, se fechou abaixo 30%, e se fechou mais abaixo ainda, os últimos 40%, completou 100%, e nós vamos vender quando fechar acima da média de 20 aritmética, ou se não vender metade do candle, ou metade da nossa operação, quando fechar o primeiro candle que fechar dentro do envelope de 4. Gente, ela tem um nível de acerto muito interessante. Nós fizemos estudos aí na CEMIG, na NATO, na Alp, na COSE, no setor bancário, na YouTube também tem um nível de acerto bem interessante. Mas no setor bancário eu aconselho que você coloque o seu stop. Então se você colocar o seu stop, você vai ver também que você pode eliminar as percas grandes do papel quando o papel venha a cair forte. Existe alguma coisa que a gente pode agregar, Anderson? Existe sim. Eu sempre falo aqui no Jogo Rápido e aqui na Central Trade, você pode usar, gente, todo o papel se você vê que o papel caiu 4 vezes consecutiva, aí você coloca um envelope. Se ele caiu 4 vezes consecutiva fora do envelope, no quarto candle eu tenho a obrigação de comprar. Mas isso, gente, usualmente é muito difícil de ocorrer o papel ficar muito tempo fora, abaixo do envelope de 4. Então a gente pode pegar aí vários papéis que nós vamos ver que é muito difícil. E quando ocorrer no quarto candle que fechar fora do envelope, nós compramos e vamos vender quando fechar acima da média de 20 aritmética ou acima da média de 5 máximas. Então essa média que a gente usa é a média normal, que é a média de 20 aritmética de fechamento. E você também pode colocar o maxtograma, meus amigos. A gente pode colocar também o maxtograma de linha. A gente insere o maxtograma de linha. Vamos colocar ele aqui para o amigo ver. Normal, a gente pode colocar tanto de 26, que é o normal, o de 12, né? E a gente só vai vender, a gente só vai comprar quando cruzar. Então aqui, em nenhum momento você teria comprado aqui, porque fechou abaixo. Você só vai comprar quando cruzar neste fechamento aqui. Então neste fechamento você compra. Então a gente elimina todos os riscos da operação e a gente vai vender somente quando fechar acima da banda de Bollinger, acima da banda do envelope. Hoje eu estou encabulado com a banda de Bollinger. Ou acima da parte de cima do envelope de 4, ou quando fechar acima da média de 20, você encerra todo o trade. Por essa estratégia do
do maquininha, gente, a gente vai tirar o filtro. Então, em nenhum momento a gente comprou aqui, ó. Olha aqui. Aqui na Coce 5 a gente teria comprado aqui, neste fechamento aqui, quando ela foi para cima. Então aqui a gente fez a nossa primeira compra. A gente eliminou essa parte que o trade ficou fora do envelope. Então se a gente comprou neste fechamento aqui, a gente vai vender só quando fechar acima da média de 20 aritmética, ou se não, somente quando fechar acima do envelope, que neste caso aqui foi um trade vencedor, porque a gente fechou acima do envelope nesse fechamento. Então a gente teria tido um lucro aí de 6,85. E a duração desse trade, usualmente ele dura no máximo 20 dias. Então é bom sempre você fazer o seu teste aí. O nível de acerto é bem interessante, que o amigo vai poder estudar. Veja todas essas possibilidades que nós falamos aqui na compra. Primeira compra abaixo do envelope e vender a primeira quando fechar dentro do envelope. Segunda, quando comprar abaixo do envelope e vender só quando fechar acima do envelope. Ou você pode comprar abaixo do envelope e fechar acima da média de 7 ou de 20 aritmética, ou acima da média de 5 máximas. Então, lembrando, sempre compre 10%, 20%, 30% e 40%. Então este é um modelo bem interessante. Você que gosta de trabalhar o Infood e todos os índices, tem um nível de acerto bem interessante. Faça aí os seus estudos, que você realmente vai se surpreender com este modelo. Bem, gente, é bem simples, né? E ele é confortável. A vantagem é que ele é confortável, esse modelo operacional. Então nós falamos que você pode trabalhar como o autor falou, ou como a gente propôs as mudanças, ou com o stop. E também existe o stop pelo two-end, se o amigo quiser usar o two-end, que é um stop móvel. Mas nesse caso eu aconselho mesmo você pegar a amplitude do candle e projetar 130% para quem gosta de usar o stop. Então foi um modelo bem interessante. A minha dica é que você faça seus estudos aí. Antes de mais nada, antes de colocar um centavo, faça o seu estudo. E no próximo mês aí a gente vai estar falando de um novo modelo operacional. Eu quero agradecer o pessoal da Capital Investimento, o pessoal da Nelógica e a direção da Central Trade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se nosso bom Deus nos permitir.